pessoal, estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal, a InfoJúri. E o informativo de hoje que é dia 23 de março de 2021, é o de número 5066. Vamos começar com a frase do dia. A frase de hoje é do Machado de Assis. A frase diz: "O melhor de tudo é não julgar ninguém, para não vir a ser julgado." Primeira notícia: os temidos do júri. Questões da modernidade. Jurados num júri na Paraíba criaram um grupo no WhatsApp para conversar sobre os casos. Eram os temidos do júri. E bem podemos imaginar as figurinhas que circulavam gostosamente entre os jurados acerca das facinoras. Por água abaixo. Não é a primeira vez que isso acontece na Paraíba. Na última semana, o juiz Francisco Tiago da Silva Rabelo também percebeu que os jurados conversavam por aplicativo durante a sessão do júri e imediatamente anulou a sessão. Por falar nisso, sabe quem endosaria a fala do juiz da migalha acima? O ministro Toffoli. Em diversas oportunidades, o ministro externalizou sua insatisfação quanto ao tribunal do júri. "Não funciona", disse ele certa vez. Em outra ocasião, afirmou que é um instituto falido. Regras de publicidade, OAB. O coordenador do grupo de trabalho da publicidade da OAB, Ari Hagiant Neto, apresentou a proposição que altera o provimento 94/00, que dispõe sobre a publicidade, a propaganda e a informação da advocacia. Entre as mudanças sugeridas está a liberação de posts patrocinados e a utilização do Google Ads. A expectativa é que a proposta seja votada em abril pelo Conselho Federal. Expectativa: continua hoje, a partir das 14 horas, ao vivo em Migalhas, julgamento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, com voto vista do ministro Cássio Nunes Marques. Pá de cal. O ex-juiz Sérgio Moro, cuja imagem já está um tanto combalida, receberá o golpe de misericórdia, uma vez que as apostas são de que o ministro Cássio irá acompanhar a divergência no sentido de considerar Moro suspeito. Carmen Lúcia. A ministra Carmen Lúcia disse na última assentada, antes do pedido de vista do ministro Cássio, que iria votar. Na primeira vez que o caso foi pautado, ela votou pelo não conhecimento do habeas corpus, de modo que, vencida essa preliminar, ela pode adentrar no mérito. Fachin. Também no último julgamento, o ministro Fachin disse que queria se pronunciar ao final, antes da proclamação do resultado. Muita gente não entendeu o que ele queria, mas há por aí a teoria de que o ministro, ficando vencido, dobre-se a maioria, com o fim de não perder a relatoria do caso que envolve o ex-presidente Lula, uma vez que essa é a sequência de o relator ficar vencido. Efeitos. Disse que a decisão da suspeição de Moro só afetaria o caso do triplex, ou quando muito, os casos Lula. Mas não é bem assim. Explicamos. Uma das alegações para a suspeição seria a ambição política, e nesse caso, de fato, poderia ficar adstrita aos casos envolvendo o ex-presidente. Mas há mais. É que se alega também a suspeição em virtude da relação do julgador com os acusadores. Ou seja, nesse caso não se trata de suspeição pela pessoa do réu, e sim pela relação com o órgão acusador, o que acaba por contaminar todo o trabalho. Assim, tão logo seja declarada a suspeição de Moro, irão pulular, com o perdão do trocadilho, ações de suspeição a torto e a direito. Corte Bandeirante. TJ de São Paulo mantém trabalho remoto na capital em feriadão antecipado. Nas datas, haverá expediente normal no tribunal em sistema de trabalho remoto, conforme disposto no provimento número 2602/21. Escritórios de Advocacia, Justiça Essencial. A juíza Ida Inês Del Cid, da 2ª Vara da Fazenda Pública de São Bernardo do Campo, São Paulo, concedeu liminar para autorizar que os advogados trabalhem em seus escritórios,
apesar do estabelecimento não ser mencionado como serviço essencial em decreto municipal que prevê medidas de combate à pandemia, a magistrada considerou que a Justiça não parou e assim os advogados também não. Decano, está com o ministro Marco Aurélio a relatoria de ação proposta por Bolsonaro contra o toque de recolher imposto por estados brasileiros, como a Bahia, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. A ação foi distribuída na tarde de ontem por prevenção. O decano relata outra ação semelhante, na qual é questionada a decretação de lockdown no país. Nascente e poente. A decisão do ministro Marco Aurélio deve sair hoje, debaixo do sol, e quando chegar o crepúsculo vespertino teremos muito provavelmente atingido a assustadora marca de 3.000 mortos num único dia, avizinhando-se o inacreditável número de 300.000 almas perdidas para o vírus. Lei de Segurança Nacional. Neste mês, ao menos 4 ações contra a Lei de Segurança Nacional foram ajuizadas no Supremo. Embora ainda não tenha data marcada, mais cedo ou mais tarde os ministros enfrentarão a constitucionalidade dos dispositivos questionados. Embora seja de 1983, a LSN tem sido bastante invocada contra aqueles que criticam Bolsonaro, dentre eles Felipe Neto e Marcelo Feller, por calúnia ou difamação contra a honra do presidente da República. Lewandowski já externalizou sua opinião quanto ao arcabouço. Fóssil normativo. Serviço militar. Em plenário virtual, os ministros do STF entenderam que a convocação de estudante ou profissional de medicina que tinha sido dispensado por excesso de contingente para o serviço militar não é assunto de repercussão geral. Prevaleceu por 9-2 o entendimento da relatora Rosa Weber. Volta, doutor. Falando em convocação de médicos, não seria o caso de chamarmos de volta os médicos cubanos, reeditando o programa Mais Médicos? Os profissionais de saúde no Brasil estão no limite, não aguentam mais. Há casos, como no Distrito Federal, que estão usando dentistas para acompanhar os pacientes entubados. Imposto sobre pensão. Em julgamento no plenário virtual, ministros do STF discutem se incide ou não imposto de renda sobre pensão alimentícia. Legítima defesa da honra. O advogado Antônio Sérgio Altieri de Moraes Pitombo, da banca Moraes Pitombo Advogados, faz um apontamento importante acerca da decisão do STF que fulminou a tese da legítima defesa da honra. Longe de defender a tese, Pitombo mostra que, da forma como ficou o julgado, pode haver um prejuízo ao exercício de defesa. Olhar 43. A juíza Elaine Faria Evaristo, da 20ª Vara Civil de São Paulo, proibiu o ex-vocalista da banda RPM, Paulo Ricardo, de cantar músicas realizadas em coautoria com Luiz e Chavon, além do pagamento de multa em mais de 93 mil, em razão de descumprimento de contrato firmado com os demais integrantes da banda. Foro privilegiado. É inconstitucional dispositivo da Constituição do Estado de São Paulo que estabelece foro por prerrogativa de função no Tribunal de Justiça a delegado-geral de Polícia Civil nos casos de infrações penais, comuns e crimes de responsabilidade. Assim entendeu o plenário do STF em julgamento virtual. Multa. A 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo anulou multa aplicada pelo PROCON a varejista de mais de 1,7 milhões. O órgão fiscalizador alegava que a empresa falhou em anúncio de produtos de origem estrangeira, mas o juízo considerou que as informações foram exaustivamente informadas. Muito bem, pessoal, esse foi o informativo de hoje, repetindo de número 5066. Se estão gostando dos nossos vídeos, se inscrevam no canal, ativem o sininho, escrevam nos comentários o que estão achando e compartilhem com os amigos. Muito bem, pessoal, até o próximo vídeo.